Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus, guardados e abençoados por Deus. Amém? Essa é a nossa live da terça-feira, Libertação, Cura e Bênção. Querido Deus, obrigada pela tua presença aqui conosco. E nós te louvamos e te bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é perfeito, é santo. Meu Paizinho querido, cobre nossas famílias com toda a tua cobertura de proteção, por onde eles estiverem nesse momento, Senhor. Também o local que a gente está agora, Senhor. No nome de Jesus, Pai querido. Nós vamos estudar um pouquinho hoje na palavra do Senhor e o Espírito Santo de Deus que nos dá sabedoria, que nos dá entendimento para a gente entender a palavra do Senhor. Ele vai estar nos orientando no nome de Jesus, amém? Tudo aquilo que nós venhamos estudar hoje fique gravado aí na nossa memória. Glória a Deus. Nós sempre ouvimos falar nesse nome, no nome de Jesus. Eu sempre falo, no nome de Jesus, amém? No nome de Jesus, recebe aí no nome de Jesus, amém? Eu sempre falo, os pastores sempre falam, e todos nós que ministramos a palavra, que estudamos a palavra, sempre ouvimos falar sobre o nome de Jesus. Peça no nome de Jesus. No nome de Jesus tudo é feito. Repreenda no nome de Jesus, não é mesmo? Mas muitas vezes isso não funciona. Muitas vezes você fala no nome de Jesus, pede no nome de Jesus, repreende no nome de Jesus, mas não funciona. Será por quê? Você já imaginou isso? Será porque às vezes você fala no nome de Jesus e não funciona como o pastor fala, como a Luz fala, como outros pregadores falam, como a palavra de Deus fala. Não é mesmo? Hoje nós vamos ver aqui na palavra. Hoje Deus vai nos ensinar na palavra sobre isso. Hoje Deus ele vai abrir o nosso entendimento para que nós possamos entender sobre o que isso quer dizer. Amém? Nós vamos entender mais um pouquinho sobre o nome de Jesus. Para que você entenda como o nome de Jesus funciona, para que ele funciona, com quem ele funciona. Amém? João 16, 8. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus, quando ele morreu, que ele ressuscitou e ele teve que voltar para o céu, ele disse isso para os discípulos. Sair do Pai, quer dizer, ele veio do Pai. Isso que é uma prova que você tem que Jesus, ele realmente veio de Deus. Porque tem gente que não acredita. Aqui no versículo 28 de João 16 diz isso. Saí do Pai, vim ao mundo, outra vez deixo o mundo, porque ele ia para o céu novamente, depois que ele ressuscitou, e vou para o Pai. Amém. Então ele disse isso aqui para os discípulos e deixou escrito aqui para nós também. Que ele saiu do Pai e ele veio ao mundo e outra vez ele teve que deixar o mundo e ir para o Pai, que é onde ele está hoje. Ele está no céu com Deus. Amém? Mas, continuando aqui a estudar, nós vamos ver outras coisas
interessantes sobre Jesus que ele deixou escrito aqui para nós. Olha só, João capítulo 16, versículos 7 e 8 diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-lo-ei. Quer dizer, ele ia para o Pai, como ele disse aqui no capítulo 28, que ele saiu do Pai, veio ao mundo, e outra vez ele deixou o mundo porque ele tinha ressuscitado, e ele ia de novo para o Pai. Muita gente não acredita que Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele veio de Deus, que ele veio do céu. Amém? Ele nasceu, por quê? Porque ele tinha que estar em um corpo de homem, para ele sentir as dores todas e nos livrar do pecado, como nós vimos nas lives anteriores. Amém? Então aqui ele diz que saiu do Pai, ele veio ao mundo e ele estava deixando o mundo e ele estava voltando ao Pai novamente. No capítulo 16, versículos 7 e 8, ele diz: Digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Então, seria bom para nós que ele voltasse para Deus. Porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Ah, Luz, que Consolador é esse que Jesus está dizendo aqui? Porque se eu for, o Consolador não virá a vós. E quando ele vier, ele quem? O Consolador, né? Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então Jesus, ele tinha planejado tudo direitinho. Ele morreu, ele ressuscitou, mas ele tinha que ir porque ele ia mandar um Consolador para nós. Ele ia mandar alguém para ficar aqui. Ele não nos deixou abandonados. Ele foi para o Pai, mas ele enviou um Consolador. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado para que a gente se arrependa. Da justiça, porque vai haver a justiça de tudo aquilo que a gente fizer aqui. E do juízo, porque você vai ter que prestar conta de todas as coisas naquele dia que Jesus vai voltar, porque Jesus vai voltar. Ele foi, mas ele deixou a promessa que ele ia voltar. Hoje nós estamos estudando um pouquinho para saber por que as pessoas sempre falam que a gente tem que pedir no nome de Jesus, expulsar no nome de Jesus, repreender no nome de Jesus, pedir no nome de Jesus. Para quem isso funciona e por quê? Por que às vezes não funciona com a gente ou com outra pessoa? Isso nós vamos ver na palavra. Isso Deus separou para que a gente pudesse entender hoje, através de quem? Do nosso Consolador, que Jesus deixou aqui para nos guiar, para nos ensinar. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina. Amém? Ele está aqui para nos orientar. Jesus, quando ele estava aqui, ele orientava as pessoas. Ele ensinava as pessoas, mas ele foi embora para o Pai. Ele veio aqui com uma missão. Ele veio aqui para apagar aquela dívida toda que Adão fez lá no paraíso. Vocês lembram? Tem um vídeo sobre isso lá no nosso canal. Aquela dívida, ela foi imputada a nós, porque nós somos geração de Adão. E aquele pecado veio até nós.
aquele pecado lá da desobediência. Por quê? Porque Adão, ele trocou o paraíso por o conhecimento entre o bem e o mal. Aquele fruto que ele comeu era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele ficou conhecedor, como a serpente disse a ele. Ele chegou em Eva e disse: mas o que foi que Deus falou sobre esse fruto? E ela disse: não, Deus disse que a gente não podia comer porque no dia que a gente comesse, a gente morreria. Realmente a gente morreria. Morte eterna, sem salvação. Mas Eva não sabia, e nem Adão, qual era a morte. Não era a morte física. Eva não morreu, Adão não morreu. Deus estava mentindo, não. Ele estava falando de morte espiritual. E a serpente falou: não é isso não. Deus não quer que vocês comam desse fruto dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, como Deus. Vocês vão ser como Deus. E ele aguçou o desejo de ser igual a Deus, como ele sempre quis. Porque ele foi expulso lá do céu por isso, porque ele queria ser igual a Deus. E ele começou a fazer, a cabeça, terça parte dos anjos dos céus. E a Bíblia diz que o céu tem milhares e milhares e milhares de anjos. Mas Satanás, quando ele ainda era um anjo de luz, ele começou a fazer uma rebelião. Ele começou a trazer adeptos para si. Eu vou tomar o trono de Deus. Eu vou fazer um trono acima do de Deus. E eu vou ser mais poderoso. E isso ele imputou lá no dia que ele foi fazer a cabeça da Eva e de Adão. Que eles seriam iguais a Deus. Mas Satanás, ele não tem poder para nada. Ele perdeu a guerra lá no céu, ele foi lançado na terra com aqueles milhares e milhares de anjos que ele conseguiu envenenar com o pecado. O pecado da ganância, o pecado da inveja. Ele conseguiu transformar aqueles anjos em demônios como ele. E eles foram lançados por Deus na terra. E ele vive a enganar. A Bíblia diz isso. Que Satanás, ele vive a rodear e andar pela terra, fazendo o mal, levando as almas a pecar. Como ele levou Adão e como ele levou a Eva. E Eva comeu e ainda deu ao seu marido. E nós, que somos gerações deles, pegamos também aquele pecado. Por isso Jesus veio. Deus, ele tinha um plano 2. E ele enviou Jesus, seu próprio filho, unigênito, único. Ele veio como homem, nasceu de mulher, como homem. Ele cresceu até os 30 anos, ele cresceu ali, ele começou a pregar a palavra. Ele fez todo o plano de Deus para nos livrar daquele pecado, para nos livrar da morte eterna, que é a morte sem Deus, a morte sem Jesus, a morte espiritual, não é a morte física, porque a morte física todos nós vamos ter, a não ser aqueles que forem levados ao céu quando Jesus voltar, que ainda estiverem vivos. Amém? Então Jesus, ele veio cumprir isso. Ele veio ensinar
ele veio pregar o arrependimento, ele veio pregar salvação e ele morreu, morte horrenda, porque a pior morte que existia naquela época era a morte de cruz. Era a mais vergonhosa de todas. E ele passou por aquilo tudo para poder nos lavar daquele pecado que Satanás imputou sobre as nossas vidas, lá no Jardim do Éden. E Jesus morreu, e antes de morrer, ele disse isso aqui, que ele veio do Pai, ele ia para o Pai outra vez, mas ele ia deixar o Consolador, que é o Espírito Santo, para nos guiar, para nos orientar. E todo aquele que receber a Jesus, aceitar aquele sacrifício que ele fez naquela cruz. O que é aquele sacrifício? Ele nos comprou da morte eterna. E nós hoje temos vida, mas nós só temos vida em Jesus. Quem não tem Jesus não tem vida. Não se engane. Se você ainda não aceitou esse sacrifício de Jesus para ele ser o seu Salvador, o Senhor da sua vida, o centro da sua vida, você ainda está na morte. Você não tem vida. Se você morrer da morte física hoje, você não vai ter vida eterna. Você vai ter morte eterna. Você vai ficar no sofrimento eterno para sempre. Não se engane. Amém? E Jesus, ele foi embora e ele deixou o Consolador para nos guiar. Em João 17, o versículo 9, o 11, o 12 e o 20 diz assim. O versículo 9 diz: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O que é rogar? É pedir, é implorar, é orar, é suplicar. Então, o que Jesus estava falando aqui? Ele estava falando com Deus. Antes dele morrer, ele estava falando com o Pai. Lá no capítulo 1 diz assim, Jesus, ele levantou seus olhos ao céu e disse ao Pai. Ele começou a orar ao Pai, a falar com o Pai. Era uma oração. Era uma conversa que Jesus estava tendo naquele momento, antes dele morrer, com o Pai. E ele dizia, eu rogo por eles. Eles quem? Nós. Jesus, ele estava falando com Deus, com o seu Pai, sobre nós. É importante isso aqui. Eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Quem são esses que Deus deu para Jesus? São todos aqueles que aceitam, como eu disse agora, anteriormente, que aceitam esse sacrifício, esse plano 2, esse plano B de Deus, para aquele pecado do Jardim do Éden. É para esses que Jesus estava pedindo para Deus. Amém? Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, aqueles que aceitam Jesus são o quê? São de Deus. Amém? No versículo 11 diz, continua orando aqui, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Então, ele falava de nós, que ele não estava mais no mundo, mas nós íamos ficar aqui. E ele rogava a Deus por nós. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um como nós. Então ele pedia a Deus que ele guardasse a nós aqui no mundo.